Quando você já nasce marcada pelo mundo, sabe? Não tem abraço que te proteja, nem colo que te esconda. Eu fui rejeitada antes mesmo de saber falar. Fui condenada antes de cometer qualquer erro. Mas Deus é testemunha. Tudo o que eu mais queria era um pingo de amor. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, minha gente, é que certas dores já nascem com a gente. E eu não tô falando de dor no corpo, não. Falo daquelas que grudam na alma e nunca mais largam. Meu nome é Dona Lourdes, eu tenho 79 anos. E meu coração, carrega umas cicatrizes que ninguém consegue ver. Eu nasci no coração do sertão, lá no interior da Bahia. Numa época em que a ignorância mandava em tudo e qualquer coisa que fosse diferente era vista como coisa ruim. O destino me deu uma pele toda manchada. Umas manchas escuras, bem grandes, que cobriam um pedaço do meu rosto e do meu corpo. Hoje, eu sei que o nome disso é nevomelanocítico congênito, uma condição bem rara. Mas naquela época, no fim dos anos 40, caramba, ninguém entendia dessas coisas. Antes de eu continuar, me conta aí, de onde você está assistindo o meu relato de vida. Aproveita também e já se inscreve no canal e deixa um like no vídeo, tá bom? Isso me ajuda demais. Minha mãe me teve em casa, como era o costume de todas as mulheres do povoado. Não tinha hospital, nem médico, nem nada disso, sabe? Eram as parteiras que traziam as crianças para o mundo. E quem me trouxe foi a Dona Tiana, uma senhora já de idade, calejada, que jurava que já tinha visto de tudo nessa vida. Pelo menos, era o que ela achava. Até me ver. Dizem que a cara dela mudou no segundo em que ela me tirou da barriga da minha mãe. A respiração dela ficou presa, e por um instante ela só ficou me olhando, parada, sem conseguir falar uma palavra. Meu Deus do céu, isso não é normal. Ela sussurrou baixinho, mas não falou mais nada. Minha mãe, coitada, fraca e cansada do parto, nem percebeu a estranheza da parteira. Minha mãezinha, ela estava ocupada tentando recuperar o fôlego, doida para me segurar nos braços. Mas o meu pai, que estava lá num canto, ele viu tudo. E aquela cena ficou grudada na cabeça dele. Acho que foi naquele exato momento que a minha vida foi selada. Quando minha mãe finalmente me pegou no colo, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas não era choro de alegria, não. Era de medo. Ela não esperava que a filha dela viesse assim, tão diferente. Foi então que meu pai chegou mais perto. Ele era um homem bruto, de mão grossa, de trabalhar na roça, a pele queimada de sol. Nunca foi um homem de muita conversa. Mas naquela noite, ele disse uma coisa que eu carregaria para sempre. Isso aí não é filha minha, não. Isso é um castigo. Naquele tempo, tudo que era diferente, tudo que o povo não entendia, era logo visto como obra do capeta. Meu nascimento virou o assunto proibido do vilarejo. As velhas cochichavam quando minha mãe passava na rua. Diziam que ela devia ter feito alguma coisa errada na gravidez, que aquilo era um aviso de Deus. As crianças eram proibidas de chegar perto de mim. Eu não entendia o porquê. Eu era só um bebê, gente. Mas mesmo sem entender, eu sentia. Eu sabia que tinha algo de muito errado. Minha mãe, por mais apavorada que estivesse, tentou cuidar de mim, mas o medo dentro dela só crescia. A pressão do povo foi aumentando, até que um dia ela se entregou ao que diziam. E foi assim que, com apenas 5 meses de vida, eu fui batizada 3 vezes. O padre da cidade vizinha foi chamado às pressas. Eles achavam que a minha aparência era obra de mandinga e que se não fizessem alguma coisa logo, eu ia trazer azar para todo mundo. Meu batizado foi diferente dos outros. Enquanto as outras crianças recebiam umas gotinhas de água na cabeça como bênção, em mim, o padre jogou baldes inteiros, repetindo umas palavras que eu não entendia. Eu chorava, esperneava. Minha mãe chorava junto, mas ninguém fazia nada para proteger a gente. Quando acabou, o padre olhou para minha mãe e disse:
Se depois disso as manchas não sumirem, então não há mais nada que a gente possa fazer. As manchas não sumiram. E foi aí que começaram a me chamar de filha do diabo. Meu pai nunca me pegou no colo, nunca olhou nos meus olhos. Ele dizia que eu era um peso para a família, que eu nunca ia conseguir casar, nunca ia ter uma vida normal. E minha mãe, coitada, por mais que tentasse me amar, se via sufocada pelo medo do povo. Meu primeiro aniversário passou em silêncio, sem festa, sem bolo, sem nada. Só minha mãe e eu, sozinhas no fundo do quintal, enquanto ela tentava me esconder do mundo. Quando comecei a andar, a coisa piorou. Eu ia até as outras crianças, sabe? Tentando brincar. Mas elas corriam de mim. Algumas gritavam, diziam que eu era a assombração. Lembro de um dia que tentei pegar na mão de uma menina, a Tati. E ela saiu correndo, chorando, dizendo que a minha pele ia pegar nela. Aos 4 anos de idade, eu já sabia que era diferente. Sabia que não era bem-vinda. Mas o pior de tudo foi perceber que a minha própria família sentia medo de mim. Minhas tias evitavam me pegar no colo. Meus primos não falavam comigo. E meu pai... Bem, meu pai já nem me via como filha. Uma noite, eu ouvi uma conversa dele com a minha mãe. Por que a gente não dá um jeito de mandar essa menina para um convento, para um orfanato? Isso não é vida. Ela é minha filha. Bento. Minha mãe respondeu, com a voz fraca. Filha sua. Minha não. Aquilo ficou gravado em mim. Uma criança não devia entender umas palavras tão duras, mas eu entendi. E chorei, sozinha, no escuro, sem ninguém para me dar um colinho. Aos 5 anos, a situação chegou no limite. Meu pai decidiu que eu não podia mais dormir dentro de casa. Disse que meu peso era demais para a família carregar e que eu devia ficar no paiol, junto com as ferramentas e os sacos de arroz. Minha mãe tentou brigar, argumentar, mas ele foi firme. Foi assim que naquela noite me arrancaram de lá à força e me levaram para o paiol, nos fundos do quintal. Meu corpinho tremia de frio enquanto me colocavam em cima de um monte de feno. Não tinha cobertor, não tinha nada. É melhor assim. Foi tudo que meu pai disse. Eu chorei. Chorei muito. Mas ninguém veio me buscar. Eu chorei até pegar no sono. E foi assim que minha vida começou. Marcada antes de entender o que era o mundo. Olhada com desprezo antes de aprender a falar. Rejeitada antes mesmo de saber o que era amar. Mas eu ainda estava viva. E, de algum jeito, lá no fundo, eu sabia. Um dia eu ainda ia mostrar para todo mundo que eu não era uma maldição. A vida dentro daquela casa era como viver numa sombra, sempre me escondendo, sempre fugindo de olhares que falavam mais do que 1000 palavras. Eu sabia que alguma coisa em mim incomodava as pessoas. Mas o pior de tudo era ver esse mesmo incômodo dentro da minha própria casa. O medo não vinha só dos vizinhos, nem das velhas fofoqueiras da vila. O medo vinha da minha própria família. Eu cresci ouvindo cochichos. De noite, quando achavam que eu já estava dormindo, minha mãe conversava baixinho com minha tia Cida. Você já viu, Cida? Cada dia que passa, parece que aquelas manchas dela ficam mais escuras. Eu sei, irmã, mas você precisa tomar cuidado. Vai que isso não é coisa de Deus. Minha mãe ficava em silêncio. Tudo era baseado em crendice, em superstição. O que era desconhecido assustava. E a minha aparência era um mistério para todo mundo. Não tinha médico para explicar. Não tinha ciência para me defender. Só tinha o medo. E o preconceito. Minhas tias se recusavam a me pegar no colo. Meu pai nunca me carregou. E até a minha mãe, quando me abraçava, fazia isso com um certo receio. Como se tivesse medo que alguma coisa ruim pudesse acontecer se ela me segurasse por muito tempo. A dor de perceber isso. Nossa! Era esmagadora. Eu via as outras crianças sendo abraçadas, beijadas, carregadas nos ombros pelos pais. Eu via as mães delas ajeitando o cabelinho delas com carinho, segurando a mãozinha para atravessar a rua.
Eu não tinha nada disso. Uma vez, quando eu tinha uns 6 anos, eu levei um tombo feio no quintal. Tentei subir numa pedra grande para pegar uma manga que estava pendurada na árvore, mas escorreguei e ralei as pernas todas. Comecei a chorar alto. O sangue escorria pelo meu joelho. Minha mãe me viu e correu na minha direção, mas não me tocou. Levanta, menina! Levanta daí! Ela não me pegou no colo, não limpou meu machucado. Só ficou ali, me olhando, esperando que eu mesma me levantasse. Eu levantei mancando, sentindo a dor do joelho ralado e uma dor ainda maior no peito. Foi ali que eu aprendi a não esperar mais nada de ninguém. Meu pai já tinha decidido que eu não ia mais dormir dentro de casa, como eu já contei. A desculpa dele era que a casa era pequena e a família precisava de espaço. Mas a verdade é que ele não queria dormir debaixo do mesmo teto que eu. Então, toda santa noite, eu ia pro paiol. No começo, minha mãe ainda ia comigo. Levava um cobertor. Ajeitava um cantinho para eu deitar em cima dos sacos de arroz e fubá. Mas com o tempo, até isso parou. Ela começou a simplesmente mandar eu ir sozinha. O paiol era um lugar escuro, frio, úmido. Tinha cheiro de ferrugem, de coisa velha. De dia, nem parecia tão ruim. Mas de noite... Nossa, de noite era outra história. Os barulhos do lado de fora me apavoravam. O vento batia nas tábuas da parede, e elas rangiam como se alguém tivesse andando em volta do lugar. Lembro de um dia que caiu uma chuva muito forte. Raios cortavam o céu, trovões que pareciam que iam sacudir o chão. E eu, pequenininha, encolhida debaixo do cobertor fino que minha mãe me deu, tremia de medo. Quando um relâmpago iluminou tudo lá dentro, eu vi uma sombra se mexendo e entrei em pânico. Comecei a gritar: "Mãe! Pai! Alguém!" Mas ninguém veio. Gritei de novo. Nada. Só o barulho do trovão respondendo. Eu chorei, tremi inteira, mas naquela noite eu aprendi outra lição. Ninguém viria me salvar. No dia seguinte, tentei falar com minha mãe. Perguntei por que eles me deixaram lá. Por que não me deixavam dormir dentro de casa? Ela suspirou, desviou o olhar e só respondeu: "Seu pai acha melhor assim." Mas por quê? Eu insisti. Ela não disse nada. Então, eu fiz a pergunta que me assombrava há tanto tempo. "Mãe, a senhora tem medo de mim?" Ela ficou em silêncio por uns segundos que pareceram uma eternidade. E então, num fio de voz, ela disse: "Eu tenho medo do que isso pode significar." Ela não percebeu, mas naquele momento ela me matou um pouquinho por dentro. Eu queria tanto que ela dissesse: "Não, minha filha, claro que não." Queria que ela me abraçasse e dissesse que eu era só uma criança, que eu não tinha nada de errado. Mas ela não disse. Ela só confirmou o que eu sempre temi. Nem a minha própria mãe confiava em mim. Depois disso, eu parei de insistir, parei de pedir colo, parei de tentar arrancar uma palavra de carinho. Eu me tornei uma criança silenciosa. Observava tudo, ouvia tudo, mas falava pouco. Aprendi a me acostumar com a rejeição. Aprendi que quando eu entrava num lugar, as pessoas paravam de conversar. Aprendi que se eu chegava perto de alguém, a pessoa dava um passo para trás. E aprendi que, mesmo dentro da minha casa, eu era uma estranha. Mas uma coisa crescia dentro de mim. A certeza de que um dia eu ia provar que não era um monstro. E assim, minha infância seguiu. Dormindo sozinha, sendo evitada pela família, e me acostumando a ser tratada como algo que nem devia existir. Mas mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. Eu tinha aprendido a conviver com o silêncio dentro de casa. Mas lá fora o silêncio não existia. O mundo era cruel, barulhento, cheio de vozes que me cortavam feito navalha. Se dentro de casa, minha família me evitava, no vilarejo, as pessoas faziam questão de me lembrar, todo santo dia, que eu não era como elas. Eu morava num lugarzinho pequeno, com rua de terra, pouca casa,
e muita língua afiada. Um lugar onde qualquer coisinha diferente virava fofoca na hora. E eu, tão bom! Eu era a maior fofoca do povoado desde o dia em que nasci. Desde pequena, todo mundo já me olhava torto. As crianças cochichavam, as mulheres sussurravam umas para as outras, os homens olhavam de canto de olho, mas quando eu comecei a ir para a escolinha, aí tudo piorou. Naquela época, a escola era uma sala simples, com umas carteiras velhas e um quadro negro que nunca ficava limpo de verdade. Não tinha muitos alunos, porque nem toda criança do vilarejo estudava, mas as que estudavam fizeram da minha vida um inferno. No primeiro dia, minha mãe me levou. Foi a última vez que ela fez isso. Assim que eu cheguei, eu vi os olhares. As crianças já tinham ouvido as histórias sobre mim. Algumas nunca tinham me visto de perto. E ficaram encarando minhas manchas como se estivessem vendo um bicho. Eu sentei na minha carteira, quietinha, sem olhar para ninguém. Mas aí eu ouvi um sussurro atrás de mim. Ela tem o rosto queimado. Minha mãe disse que isso é coisa ruim. Não olha no olho dela, não, senão dá azar. Os sussurros viraram risadinhas. E logo as risadinhas viraram apelidos. Olha lá a filha do diabo, sai de perto dela, se não pega. Ei, menina, sua mãe fez pacto, foi? Eu baixei a cabeça e segurei o choro. Aprendi cedo que chorar só piorava as coisas. Mas por dentro, nossa, uma parte de mim morria um pouquinho a cada palavra daquelas. Com o tempo, os xingamentos viraram mais do que palavras. Viraram ações. Eu gostava de brincar sozinha perto do córrego, um pouco afastado do vilarejo. Era um dos poucos lugares onde eu sentia um pingo de paz. Mas um dia, um grupo de meninos apareceu. Eles estavam rindo, se empurrando, como se estivessem se preparando para aprontar alguma. Eu levantei para ir embora, mas um deles gritou: "Corre! Senão ela te enfeitiça!" Todos começaram a rir. Mas um deles, o mais abusado, pegou uma pedra do chão. Vamos testar se ela é do capeta mesmo. E antes que eu pudesse reagir, a primeira pedra foi atirada. Ela acertou no meu braço. E a dor foi tão forte que me fez balançar. Mas antes que eu pudesse chorar, veio outra. E mais outra. Eu tentei correr, mas minhas pernas estavam bambas. "Para!" Eu gritei, mas eles não pararam. Foi só quando um adulto apareceu lá longe que eles saíram correndo, dando gargalhada. Eu caí no chão, com os joelhos ralados, os olhos ardendo de tanto segurar o choro. E ali, pela primeira vez, eu senti raiva. Raiva do que eu era. Raiva de como me viam. Raiva do mundo. Depois disso, eu parei de ir brincar no córrego. Parei de olhar nos olhos das pessoas. Mas continuei indo para a escola. Eu gostava de aprender, mesmo que ninguém falasse comigo. Mas o que mais me machucava não era nem o silêncio dos colegas. Era o silêncio dos adultos. Minha professora, a dona Célia, era uma mulher rígida. Ensinava com firmeza. Mas ela sempre evitava olhar para mim por muito tempo. Quando me chamava para responder algo no quadro, fazia isso sem dizer meu nome, como se eu fosse um fantasma na sala. Mas um dia, uma das meninas inventou que eu tinha amaldiçoado a lousa, porque minha mão encostou no quadro, e minutos depois, o giz quebrou. Foi uma besteira, um acidente, mas ninguém viu assim. E, então, no dia seguinte, minha professora me chamou no canto e disse que eu não precisava mais escrever no quadro. Ela achava que estava me protegendo, mas, na verdade, ela estava me separando ainda mais do resto da turma. Foi assim que eu percebi que até os adultos tinham medo de mim. Com o tempo, comecei a me acostumar. Aceitei que eu era diferente, mas uma coisa me doía mais que tudo: não saber como eu realmente era. Nossa casa não tinha espelho. Minha mãe nunca me deu um. Talvez com medo de que eu mesma me assustasse. Talvez com medo de que eu perguntasse algo que ela não ia saber responder. Mas um dia, eu vi um espelho na escola. Era pequeno, quebrado num canto, pendurado perto do banheiro.
E quando finalmente eu me olhei, eu entendi por que todo mundo me olhava daquele jeito. As manchas cobriam metade do meu rosto, escurecendo ao redor do olho esquerdo, descendo pelo pescoço. Pareciam sombras grudadas na minha pele. Eu engoli seco e, num impulso de raiva, joguei o espelho no chão. Ele quebrou em 1000 pedaços, estilhaços voando para todo lado. A diretora me viu. E no dia seguinte, minha mãe foi chamada na escola. Eu fiquei ouvindo do lado de fora enquanto a diretora falava. Ela precisa de ajuda. Isso não é normal. Minha mãe suspirou. Eu sei. Mas o que eu posso fazer? Nada. Ela nunca podia fazer nada. Depois daquele dia, eu desisti. Desisti de tentar fazer parte daquele mundo. Desisti de tentar brincar com as outras crianças. Desisti de me olhar no espelho. Eu apenas existia. Aceitei que eu nunca teria amigos. Aceitei que minha família nunca me olharia nos olhos sem medo. Eu ainda ia para a escola, mas sem esperança. Eu ainda andava pelo vilarejo, mas sem esperar ser tratada como os outros. Mas o que eu não sabia era que, no meio de tanto desprezo e solidão, alguém, um dia, iria me enxergar de verdade. Alguém que ia mudar tudo. A solidão, minha gente, tem um jeito cruel de se instalar na vida da gente. No começo, você sente falta de um abraço, de uma conversa, de um carinho, mas com o tempo, você vai se acostumando a ser invisível. Eu já sabia que ninguém me queria por perto. Meu pai não me chamava pelo nome. Minha mãe me olhava com um peso, uma pena, que doía mais do que o desprezo. E no vilarejo eu era só um vulto, uma presença incômoda que as pessoas evitavam cruzar. E mesmo sabendo disso tudo, ainda doía. Doía cada vez que eu via um pai segurando a mão da filha para atravessar a rua. Doía quando eu via as crianças correndo juntas, brincando de roda. E eu só sentava num cantinho, esperando o tempo passar. Mas se tem uma coisa que mais marcou a minha infância, foi o silêncio. Porque a solidão não é só sobre estar sozinho. É sobre não ter voz, não ter espaço, não ter ninguém que queira ouvir a sua dor. Eu não tinha liberdade para andar pelo vilarejo como as outras crianças. Minha mãe dizia que era melhor assim, que o povo falava demais, que eu não devia dar motivo para comentário. Então, o meu mundo virou o quintal de casa. Era grande, cheio de mato, com uma cerca de madeira velha que rangia quando o vento batia. Tinha um pé de jabuticaba no fundo, onde eu passava horas sentada, só ouvindo o barulho dos galhos balançando. Eu inventava brincadeiras sozinha, criava histórias na minha cabeça, imaginando que eu era uma menina normal, que tinha amigos invisíveis que não fugiam de mim. Mas no fundo, eu sabia que era tudo mentira. Sabia que, se eu atravessasse aquela cerca e tentasse brincar com as crianças de lá, elas iam correr de mim, como sempre faziam. E isso fazia o peito apertar. Eu tinha uma irmã, a Márcia. Ela era 3 anos mais velha. E era tudo o que eu não era. Bonita, saudável, amada. Nosso pai tratava ela com um carinho que só. Nossa mãe fazia tranças no cabelo dela. E ela me odiava. Eu tentei chegar perto dela muitas vezes. No começo, eu achava que ela era minha única chance de ter alguém que me aceitasse. Mas ela não queria saber de mim. Mãe, manda ela sair de perto de mim, ela dizia, sempre que eu tentava ficar do lado dela. Uma vez, ouvi a Márcia conversando com uma prima. Minha mãe disse que a Lourdes nasceu com um peso no corpo, que Deus colocou ela no nosso caminho para testar a gente. Nossa, credo! A prima respondeu. Mas eu sei a verdade. Não foi Deus, não. Foi outra coisa. Foi ali que eu entendi que até a minha própria irmã me via como um castigo. Depois disso, eu parei de tentar. Nunca mais tentei chegar perto dela. E nunca mais tentei chegar perto de ninguém. Dentro de casa, a hora do jantar era a pior hora do dia. A comida era servida, todo mundo sentava na mesa. E eu? Eu comia num canto. Meu pai não queria que eu sentasse junto. Minha mãe não discutia.
Então, toda noite, eu pegava meu prato e ia para fora. Sentava no degrau da cozinha. Eu comia sozinha, ouvindo as risadas deles lá dentro, as conversas. Mas aquilo não era para mim. Eu comia rápido, com medo do escuro. Quando terminava, deixava o prato do lado da porta e me encolhia na minha cama improvisada no paiol. E ali, eu ficava, comendo, ouvindo os sons da noite, e pela primeira vez eu não senti nada. Eu só olhei para ela sem expressão, sem raiva, sem tristeza. Só olhei e então segui meu caminho, sem pressa, sem abaixar a cabeça, sem segurar o choro. Eu não chorei, eu não senti nada, e foi isso que me assustou. Minha mãe sempre teve aquele olhar cansado, sabe? Como se carregasse o mundo nas costas. Um dia, enquanto ela lavava a roupa no tanque, olhou para mim e disse: Lourdes, me promete uma coisa? O quê? Ela esfregou as mãos, meio sem jeito. Hesitou um pouco e então falou: Quando eu morrer, não deixa ninguém dizer que foi por sua causa. Eu parei. Meu peito apertou com força. Como assim? O povo fala demais, filha. Sempre falou. Não deixa ninguém espalhar por aí que você trouxe desgraça para essa casa. Eu queria gritar, dizer que eu nunca trouxe desgraça para ninguém. Mas eu só abaixei a cabeça e respondi: Tá bom, mãe, porque no fundo eu sabia que nem ela mesma acreditava nisso. Quando eu era pequena, eu sonhava. Sonhava em ser normal. Sonhava que um dia eu ia acordar e minhas manchas tinham sumido. Sonhava que minha mãe ia me abraçar com vontade, que meu pai ia olhar para mim com orgulho, que minha irmã ia segurar minha mão e dizer que eu era bonita. Mas depois de anos de desprezo e isolamento, eu parei de sonhar. Eu aceitei o meu destino. Aceitei que eu nunca seria amada. Aceitei que eu nunca faria parte de nada. Até que alguém entrou na minha vida e mudou tudo. E pela primeira vez, eu comecei a acreditar que talvez eu merecesse mais do que a solidão. A vida me ensinou a andar de cabeça baixa, a não esperar nada de ninguém. Eu já estava acostumada com os olhares de nojo, com os cochichos quando eu passava, com a sensação de ser um peso dentro da minha própria casa. Eu achava que esse ia ser meu destino até o fim dos meus dias. Mas então, ele apareceu. E pela primeira vez na vida, alguém me olhou sem medo. Foi lá por 1970 que a rotina do vilarejo mudou. Num dia qualquer, chegou um homem de fora. Alguém que ninguém conhecia. E num lugar pequeno como aquele, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, um forasteiro sempre vira notícia. Ele se chamava Seu Juca. Era um senhor de pele queimada de sol, mãos calejadas pelo tempo, roupa surrada. Mas tinha os olhos vivos, sabe? Como se enxergassem algo além do que os outros viam. Ninguém sabia direito de onde ele tinha vindo. Diziam que era um viajante. Um homem que passou anos trabalhando de fazenda em fazenda, aprendendo um pouco de tudo. E agora, com seus 62 anos, tinha decidido sossegar. Alugou uma casinha simples, perto da pracinha onde o pessoal se juntava de noite. E, para o espanto do vilarejo, ele não parecia ter medo de mim. Eu lembro direitinho do dia em que ele me viu pela primeira vez. Eu estava sentada no chão de terra do quintal, desenhando no chão com um graveto. Minha mãe estava estendendo roupa no varal quando ele passou na frente da nossa casa. Ele parou, olhou direto para mim e, diferente de todo mundo, não desviou o olhar. Essa é sua filha? Ele perguntou. Minha mãe hesitou, como sempre fazia. Ele ficou me olhando por um tempo. Depois, deu um sorrisinho de canto e disse: Tem os olhos fortes. Minha mãe não respondeu nada, mas pela primeira vez na vida, eu me senti vista. Na semana seguinte, enquanto eu voltava da escola, passei na frente da casa dele. Ele estava sentado num banquinho de madeira, amolando uma faca de cozinha. Quando me viu, ele fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Ele me chamou. Ai, menina! Eu parei na hora. Olhei em volta, achando que ele estava falando com outra pessoa.
Chega mais perto. Eu fui chegando devagar, desconfiada. Qual o seu nome? Lourdes. Respondi baixinho. Nome bonito. Eu fiquei ali, parada, sem saber o que dizer. Ninguém nunca tinha elogiado nada em mim. Ele me olhou de cima a baixo, sem pressa, sem medo. Você gosta de aprender? Eu balancei a cabeça. Que sim. Então vem cá. E foi assim que, pela primeira vez, alguém me tratou como gente. Seu Juca começou a me chamar para ajudar em coisinhas pequenas. No começo, eu ficava com um pé atrás. Esperava que a qualquer momento ele também fosse me rejeitar, como todo mundo fazia. Mas ele nunca fazia isso. Vem cá, vou te ensinar a amolar faca direito. Olha, é assim que se planta hortelã. Se você misturar isso com aquilo, vira um remédio bom para dor de barriga. Todo dia, ele me ensinava uma coisa nova. E quanto mais eu aprendia, mais eu percebia que eu era muito mais do que as pessoas diziam que eu era. Um dia, depois de semanas me ensinando coisas, ele olhou para mim e disse: Sabia que eu já fui que nem você? Eu ri. Como assim, como eu? Como ele podia ser como eu? Ele sorriu. Quando eu era menino, ninguém gostava de mim também. Diziam que eu tinha o olhar de cobra. Eu fiz uma cara de quem não estava entendendo nada. Como assim? Eu nasci com um olho de cada cor, um mais claro que o outro. Lá no meu vilarejo diziam que era feitiço. Criança corria de mim. Os velhos faziam o sinal da cruz quando eu passava. Eu prendia a respiração. Ele entendia. Ele sabia o que era ser rejeitado. E ali, naquele instante, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido antes. Pertencimento. Uma tarde, enquanto ele me ensinava a consertar uma cadeira quebrada, ele parou, me olhou sério e disse: Lourdes, você sabe qual é o problema do mundo? O quê? As pessoas gostam de ter medo daquilo que elas não entendem. Eu fiquei quieta. Ela apontou para mim. Você não é o que eles dizem que você é. Você nunca foi. Mas enquanto você continuar acreditando neles, vai viver que nem um bicho acuado. E o que eu faço, então? Ele sorriu. Mostra para eles que estão errados. Depois daquele dia, eu mudei. Eu continuei sendo a mesma menina de antes. Minhas manchas continuavam ali. A rejeição do povo ainda existia. Mas agora, eu sabia uma coisa que eles não sabiam. Eu não era uma maldição. Eu não era um castigo. E pela primeira vez, eu comecei a me olhar de um jeito diferente. E mal sabia eu que, muito em breve, o vilarejo inteiro ia precisar de mim. E nesse dia, eu ia provar que eu nunca fui um monstro. As palavras do seu Juca ficaram martelando na minha cabeça. Enquanto você continuar acreditando neles, vai viver que nem um bicho acuado. Eu já tinha me acostumado a andar de cabeça baixa, a fugir dos olhares, a não esperar nada de ninguém, mas ele me fez enxergar uma coisa que eu nunca tinha pensado. E se, um dia, eu decidisse não aceitar mais aquilo? E então, pela primeira vez, eu comecei a lutar para provar que eu era mais do que eles diziam. No vilarejo, todo mundo já sabia quem eu era. O povo atravessava a rua quando eu passava, cochichava e evitava qualquer contato. Mas naquele dia, eu decidi que não ia mais desviar o olhar. Eu estava voltando da casa do seu Juca quando vi a Dona Zezé, uma das velhas mais fofoqueiras do lugar, vindo na minha direção. Ela carregava uma cesta de compras e assim que me viu, já foi tentando mudar de calçada. Mas eu fui até ela, parei bem na frente. Olhei nos olhos dela. Ela travou. Boa tarde, Dona Zezé. Ela piscou, surpresa. Nunca que ela esperava que eu fosse falar com ela. Ela resmungou, apertando mais forte a cesta. Tarde. E saiu apressada. Mas eu vi o desconforto nos olhos dela. Eu vi que, pela primeira vez, ela percebeu que eu não tinha medo dela. E ali, eu soube que tudo começava com esses passinhos pequenos. Depois daquele dia, eu comecei a encarar os olhares, as palavras, os cochichos. As crianças ainda riam de mim na escola.
Mas agora eu olhava de volta. Tá rindo do quê? Perguntei um dia. Quando um menino me chamou de assombração, ele ficou sem resposta. Não esperava que eu fosse reagir. Qual foi? Tá com medo? Os outros riram dele. Pela primeira vez, não de mim. Ele fez cara feia e saiu correndo. E ali eu entendi uma coisa importante. Ele só tinha poder sobre mim se eu o deixasse. A maior virada da minha vida aconteceu num dia de temporal. O céu escureceu de repente. O vento veio com tudo. E eu estava perto daquele córrego onde eu sempre brincava sozinha. Foi quando eu ouvi o grito. Corri para ver. E lá no barranco eu vi uma menina caída, se segurando num galho para não ser levada pela correnteza. Era a Letícia, filha de uma das mulheres que mais falava mal de mim. Não tinha ninguém por perto, só eu. Por um segundo eu hesitei, mas então eu corri. Escorreguei na lama, agarrei a mão dela e puxei com toda a força que eu tinha. Ela tremia de medo, os olhos arregalados. Segura firme, eu gritei. Com muito esforço, consegui puxar ela para a margem. Ela caiu no chão, chorando sem parar. E quando levantou o rosto, ela olhou para mim como se estivesse vendo um anjo, não um demônio. Um anjo! Levei a Letícia de volta para casa. Quando a mãe dela me viu chegando, segurando a mão da menina, o rosto dela ficou branco. Ela pegou a filha nos braços, abraçando com força. Ela ia morrer! Ela ia morrer! A Letícia, chorando, falou: "A Lourdes me salvou." A mãe me olhou. Pela primeira vez na vida, sem desprezo. A notícia se espalhou feito fogo em capim seco. No dia seguinte, pela primeira vez na vida, as pessoas falavam de mim de um jeito diferente. E eu soube que, mesmo que demorasse, um dia eu ia fazer aquele vilarejo inteiro engolir tudo o que disseram sobre mim. Porque eu nunca fui um monstro. A vida tem um jeito muito doido de dar voltas. Eu passei anos sendo tratada como um peso, um fardo, um erro da natureza. Me chamaram de filha do diabo, jogaram pedra em mim. Me evitaram como se eu tivesse uma doença contagiosa. Mas naquele dia, no auge do ano de 1972, quando o vilarejo inteiro entrou em pânico, quando o desespero tomou conta das ruas, eles só tinham uma pessoa a quem recorrer. Essa pessoa era eu. O ano tinha sido de seca, uma seca braba. O córrego que cortava a vila estava quase seco, o chão todo rachado e as roças morrendo antes mesmo de dar fruto. A comida começou a faltar. Os mercadinhos da cidade vizinha estavam cobrando o olho da cara e as famílias mais pobres do vilarejo já não tinham o que comer. Os mais velhos começaram a dizer que era castigo, que Deus estava punindo o povoado. Alguém fez alguma coisa errada. E quando os olhares começaram a procurar um culpado, eles caíram em cima de mim. Essa menina! É essa menina! Ela sempre trouxe coisa ruim! Não é de hoje que essa casa tem desgraça. Desde que ela nasceu, essa seca nunca foi tão feia. A verdade? Eles precisavam de um bode expiatório. E quem melhor do que a garota que todo mundo já achava que era um sinal do mal? Com os dias passando e a fome apertando, o povo começou a ficar agressivo. As crianças choravam de fome nas ruas. As mulheres ficavam na porta de casa com os olhos vermelhos, sem saber o que dar de comer para os filhos. O desespero fez com que o vilarejo tomasse uma decisão cruel. Se ela é mesmo a causa disso tudo, então ela tem que ir embora. Eu ouvi isso dentro da minha própria casa. Minha mãe ficou em silêncio. Meu pai, que nunca me deu um pingo de amor, não discutiu. E eu entendi. Eles estavam prontos para me colocar para fora. Mas antes que eles pudessem decidir o meu destino, uma coisa aconteceu. Uma doença começou a se espalhar. As crianças adoeciam primeiro, depois os velhos, depois os adultos. Uma tosse seca, febre alta, dor no corpo. Algumas crianças desmaiavam de tão fracas. A vila não tinha hospital. O médico mais perto ficava a mais de 30 quilômetros.
E nem todo mundo podia pagar uma consulta. As famílias entraram em pânico. E, por ironia do destino, foi nesse momento que lembraram de mim. Meu pai já estava pronto para me expulsar de casa quando a dona Zezé apareceu na nossa porta, desesperada. Pelo amor de Deus, Bento, a Letícia tá morrendo. Letícia, a mesma menina que eu tinha salvado do córrego. Minha mãe olhou para mim e depois para dona Zezé. O que você quer com a gente? Perguntou. Não é com vocês, é com a Lourdes. Meus olhos se arregalaram. Ninguém nunca tinha me procurado porque queria a minha ajuda. Ela. Dona Zezé hesitou. Ela aprendeu umas coisas com aquele velho, umas coisas de cura. Por favor. E foi nesse momento que a minha vida virou de cabeça para baixo. A Letícia estava pálida, suando frio, o corpo quente que nem brasa. As mulheres da vila já tinham tentado de tudo. Chá de boldo, compressa fria, benzedeira. Nada adiantava. Mas eu sabia o que fazer. Seu Juca tinha me ensinado sobre as ervas, sobre os emplastros, sobre as misturas que ajudavam a baixar a febre e aliviar as dores. Peguei um pano, molhei numa infusão de erva cidreira com eucalipto e coloquei na testa dela. Fiz um chá de casca de laranja com gengibre. Pinguei umas gotinhas de própolis debaixo da língua dela e esperei. Naquela noite, eu não saí de perto da cama dela. E, quando o dia amanheceu, a Letícia abriu os olhos e sorriu. A notícia se espalhou que nem rastro de pólvora. As outras crianças que estavam doentes começaram a ser trazidas até mim. E uma por uma eu ajudei. Fiz chá para febre, fiz compressa para dor, fiz unguento para aliviar a respiração. E aos poucos, o medo das pessoas se transformou em respeito. Ela sabe das coisas, diziam. A menina é esperta, sabe curar. E pela primeira vez, ninguém me chamou de filha do diabo. Depois daquele dia, algo mudou dentro de mim. Eu ainda tinha as mesmas manchas no rosto, as mesmas marcas no corpo. Mas agora eu sabia que não era isso que me definia. Pela primeira vez, eu olhei para o meu reflexo e não vi um erro. Eu vi uma menina que sobreviveu e que, apesar de tudo, ainda estava de pé. E mal sabia eu que, muito em breve, eu faria algo ainda maior e, naquele dia, eu seria lembrada para sempre. A vida tem um jeito curioso de trocar os papéis. Passei a infância inteira sendo rejeitada, carregando olhares de medo e desprezo, mas agora as mesmas pessoas que me evitavam, que me chamavam de filha do diabo, vinham até mim com respeito. Algumas ainda tinham um certo receio, outras cochichavam baixinho, tentando entender o que tinha mudado. Mas a verdade era simples: eu não mudei. Foram eles que finalmente abriram os olhos. Depois que eu ajudei as crianças a se recuperarem, uma coisa aconteceu que eu nunca imaginei que ia viver. As mães começaram a me procurar. Obrigada, Lourdes. Que Deus te abençoe, menina. Você salvou a minha filha. Eu olhava para elas, sem saber como reagir. Passei anos ouvindo insultos. E agora, pela primeira vez, as vozes eram gentis, mas o que mais me surpreendeu foi o que aconteceu dentro da minha própria casa. Meu pai, aquele homem de poucas palavras, aquele que sempre fingiu que eu não existia, um dia parou na porta do paiol e me chamou. Lourdes. Eu congelei. Ele nunca me chamava pelo nome. Levantei, meio sem jeito. Sim, pai. Ele passou a mão na nuca, desconfortável. Depois, respirou fundo. Vem comer com a gente. Eu fiquei em silêncio, tentando entender se tinha ouvido direito. Comer? Na mesa? Ele balançou a cabeça que sim. Minha mãe apareceu atrás dele com um olhar estranho. Não era bem felicidade, sabe? Era algo mais perto de alívio. Naquela noite, pela primeira vez na vida, eu me sentei à mesa com a minha família. E mesmo que ninguém falasse muito, só o fato de estar ali já era uma vitória imensa. Algumas semanas depois, enquanto eu voltava da casa do seu Juca, encontrei a dona Zezé na rua.
A mesma mulher que cochichava sobre mim na feira. A mesma que dizia que eu era uma maldição. Ela parou na minha frente. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela segurou as minhas mãos. Lourdes, eu. A voz dela falhou. Eu fui muito injusta com você. Eu pisquei, sem entender. Você salvou minha filha. Meu peito apertou. Ela engoliu seco. Você me perdoa? Eu fiquei olhando para ela, sentindo um turbilhão de coisas. Raiva por tudo que ela me fez passar. Tristeza pelo tempo perdido. Alívio por finalmente ser vista. E então algo dentro de mim se acalmou, porque, pela primeira vez, eu não precisava mais provar nada para ninguém. Eles finalmente tinham enxergado a verdade. O tempo passou. A vida seguiu. O vilarejo nunca esqueceu o que aconteceu. Nunca esqueceram da menina que um dia eles rejeitaram, mas que no fim das contas foi quem os ajudou. E um dia, sentada na varanda de casa, eu olhei para as minhas mãos e vi as marcas do tempo. As manchas na minha pele ainda estavam ali, as mesmas que eu carreguei desde que nasci. Mas agora, elas não eram mais um peso. E pela primeira vez na vida, eu entendi uma coisa muito simples. Eu nunca precisei que eles me aceitassem. Eu sempre fui suficiente. Os anos se passaram. Muitas daquelas pessoas já se foram. O vilarejo cresceu, mudou, novas gerações chegaram. Mas até hoje, quando perguntam sobre mim, sempre tem alguém que diz: "Ah, a Lourdes, aquela menina que salvou a vila." E eles contam a história. Não da menina que foi rejeitada, mas da menina que provou que nunca foi um monstro e que no final venceu o preconceito sem nunca ter mudado quem era. A vida pode ser cruel. O mundo pode te rejeitar, te pisar, tentar apagar quem você é. Mas no fim, quem você escolhe ser é o que realmente importa. E hoje, olhando para trás, eu sei que eu nunca precisei do perdão deles. Eles é que precisaram do meu. Se você se emocionou com a minha história de vida, se inscreve aí no canal e curte o vídeo. Isso ajuda a gente muito. Até mais, minhas queridas e meus queridos. E aí,